Vamos receber nosso querido pastor. Pastor, é uma alegria muito grande tê-lo conosco. Em nome de Jesus, quero te dizer que toda a liberdade do Espírito Santo. Deixa Jesus te usar, amém? Quem quer ouvir a palavra de Deus? Quem quer ouvir? Olha para o irmão e fala: Deus quer falar contigo hoje. Então esteja com o teu coração aberto para que a palavra do Senhor possa ser ministrada. Deixa eu só colocar aqui os pequeninos quietinhos, em silêncio lá. Amém? Glória a Deus. Recebe o servo do Senhor com palma de vitória para Jesus. Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. É com satisfação, muita alegria estarmos com os irmãos nesta noite. Louvamos a Deus pelo convite, né? A irmã Marina, pessoa muito preciosa, que acabou nos denunciando e de alguma forma chegou ao conhecimento da liderança da igreja, a informação acerca da nossa pessoa, e queremos agradecer a confiança do pastor Guilherme. Glória a Deus, é um prazer estar com os amados irmãos. É a primeira igreja com a qual eu consigo me conectar dessa forma, né? Aqui no púlpito, aqui no Paraná. E eu tenho certeza que Deus tem algo para nós nesta noite. Amém, queridos? Eu quero aproveitar e convidá-los a estarem abrindo suas Bíblias. Minha querida família já foi apresentada, né? Que bênção. Estamos aí em missão. Livro de Jó, na Oficina da Alma, em Almirante Tamandaré. Viemos para esse projeto e crendo que Deus está direcionando tudo. Capítulo de número 3 do livro de Jó. Eu vejo que os irmãos hoje dedicam um tema voltado para a família. E nós queremos falar a respeito de como lidar com o sofrimento na família. Capítulo 3, versículos 25 e 26 do livro de Jó. E assim está escrito na palavra de Deus: aquilo que temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. Vamos orar. Querido Senhor, cremos que o Senhor tem uma palavra para nós. Reconhecemos as nossas limitações e debilidades. Reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer. Oramos para que o Espírito do Senhor traga luz, revelação sobre cada um de nós. E como igreja do Senhor sejamos edificados, fortalecidos, exortados, a fim de que possamos responder adequadamente ao Teu propósito para cada um de nós. Querido Senhor, tenha liberdade e total primazia para ministrar aos nossos corações, e que Tua palavra flua como um torrente de águas sobre cada um de nós. Nós pedimos isso para a Tua glória, Pai, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você pode ficar à vontade. Nós conhecemos bem a história de Jó. Foi alguém que experimentou uma prosperidade extraordinária. O livro de Jó, ele é dedicado a descrever a experiência do sofrimento, mas numa ótica diferente, numa perspectiva diferente. Jó temia Deus, guardava seus mandamentos, era fiel, era íntegro, de tal forma que o próprio Deus o elogiou diante de Satanás. Viste a meu servo Jó? Não há na terra ninguém semelhante a ele, homem íntegro e que se desvia do mal. A pergunta é: como pode alguém que vive debaixo da obediência, da santidade, da integridade, passar por um processo tão difícil de vida? Se Deus é justo, por que então o justo sofre? E esse é um dilema existencial há séculos. Entretanto, nosso Senhor Jesus já nos advertiu em João 16, 33. No mundo tereis
aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que nós temos da experiência de Jó é o retrato claro de que, por conta da nossa fé, da nossa integridade, da nossa fidelidade, seremos provados, seremos testados, submetidos a processos inclusive dolorosos, que irão trazer à tona as nossas motivações mais profundas. Veja bem, olha qual foi o argumento de Satanás diante de Deus com respeito a Jó. Ele é assim fiel a ti, ele é íntegro assim, porque ele é um protegido teu, porque tu o cobriste de bênção e de prosperidade. Jó é intocável na terra. E aqui nós temos já um princípio importante para a gente entender: Satanás não pode tocar em nós, senão sob a permissão do Senhor. É por isso que ele te serve, é por isso que ele é tão fiel, porque o Senhor o abençoa, porque o Senhor o protege, o guarda. Em outras palavras, Satanás lançou em xeque a integridade de um homem de Deus. E ele faz isso com você também, sabe por quê? Porque ele é o acusador. Então Satanás lançou um desafio diante do Eterno, dizendo: tira o que ele tem, e verás que ele blasfema de ti na tua cara. Satanás não acreditava em Jó, mas Deus acreditava. Aleluia! Deus disse: tudo bem, pode ir, toque em tudo que ele tem, menos nele. E aí começou a tragédia. Irmãos, pensando comigo, está tão bom, né? Por que Satanás foi mexer? Escute uma coisa: a nossa fé só tem valor quando é provada. Você nunca alcançará um nível de plenitude em Deus até que seja submetido a processos dolorosos de vida. Nós queremos, irmãos, muitas vezes ser o melhor, alcançar o máximo, mas escute, Deus quer nos refinar. Ele quer extrair o melhor de nós. E muitas vezes há processos que são extremamente dolorosos, entretanto necessários, para que Deus faça em nós o seu querer. E aí começou a história de Jó. Pensa comigo. Ele tinha 10 filhos. Ele tinha muitos rebanhos de camelos, de gado, de ovelhas. Ele era o homem mais rico do Oriente. O mais rico. E de repente, num só dia, ele perdeu todos os seus rebanhos. E começa a ouvir a notícia. Quando vem a notícia da perda dos rebanhos, de repente a notícia mais grave. Os 10 filhos dele, que eram os filhos e as filhas, estavam banqueteando em um determinado lugar. Aconteceu, caiu fogo do céu, um cataclisma, não sei o que aconteceu, todos eles morreram. Aí começa a tragédia de Jó. Do dia para a noite, de um momento para outro, ele estava no inferno. Até então vivia no céu. Escute isso. Nós temos que aprender a ser fiéis em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Quando isso acontece, nós percebemos que Jó, ele mantém uma postura muito interessante. E aqui eu vou te dar nesta noite a primeira instrução diante do sofrimento: o que fazer? Adore a Deus. Está escrito em Jó, capítulo 1 ainda, quando ele ouviu todas essas notícias trágicas, desastrosas, versículo de número 20 e versículo 21, observe: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Irmãos, a verdadeira e profunda adoração surge de uma alma que sofre, porque é muito fácil você adorar a Deus com dinheiro no bolso, você adorar a Deus com prosperidade, você adorar a Deus com uma condição social relevante. Eu quero ver a adoração fluir de um coração que sofre, que padece, que submete-se a processos dolorosos. Não espere adorar a Deus quando estiver tudo bem.
Eu sei que na hora do sofrimento, da dor, a gente não tem nem inspiração. Mas a adoração não tem nada a ver com sentimento. A adoração é postura, é atitude, é reconhecimento. Não podemos romancear a adoração, porque a adoração parte de um pressuposto, que Ele é digno, Ele é o soberano, Ele é o Senhor. Tudo foi feito para a glória dEle, e Ele deve ser sempre exaltado na terra. Então não dependa dos seus sentimentos para adorar a Deus, porque nossos sentimentos oscilam. Nós temos que adorá-lo com base naquilo que Ele revela de si mesmo. Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Então adore-o pelo que Ele é, e não pelo que você sente. Porque temos que admitir, irmãos, tem dia que não temos vontade de ir para o culto, não temos vontade de orar, não temos vontade de ler a Bíblia. Mas escute isso: não fundamente a sua experiência nas suas emoções ou nos seus sentimentos. Fundamente a sua vida na palavra, na fé, na consciência que, a despeito de tudo isso, Ele continua sendo Deus da sua vida. Adoração. Me faz lembrar aqui de Paulo e Silas, que estavam na cidade de Filipos, na Macedônia. Ele havia respondido a uma visão de Deus, e nessa visão ele entendeu que Deus o chamava para pregar o evangelho na Macedônia. Quando ele chega em Filipos e começa a proclamar a palavra de Deus, Deus começa a prosperar o seu trabalho, vidas começam a crer em Jesus Cristo, na mensagem, até que de repente uma moça que tinha um espírito de adivinhação começa a importuná-lo, e ele repreende aquele espírito. Aquela moça perde a sua capacidade de adivinhação, e ele é açoitado em praça pública com Silas. Depois são lançados no cárcere. Pensa comigo, porque você e eu temos uma lógica. A gente faz de tudo para não sofrer. A gente faz de tudo para evitar a dor, para evitar a perseguição. Nós queremos sempre estar numa situação relativamente confortável. Mas escute, se você quer de fato viver com Deus, aprenda a passar por esse caminho difícil. Não existe coroa sem cruz. Não existe céu sem sofrimento. E não existe trono sem humilhação. Jesus começou a mostrar isso para nós. Filipenses 2: sendo Ele em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, e como servo se humilhou até a morte, e morte de cruz. Aí depois disso tudo diz: pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, da terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus. Não existe, amado, subida sem descida na caminhada com o Senhor. Antes de Deus se projetar, Ele precisa primeiro de desintoxicar e desenvolver o seu caráter e a sua fé. Não queira pular etapas. Não queira de forma alguma avançar o sinal. Primeiro, você tem que ouvir aquela palavra: aprendei de mim. Depois, você pode ensinar o que aprendeu. Quando Paulo e Silas estão na prisão, as costas cortadas, imagino, sangrando, uma humilhação sem precedentes. E estavam com os pés presos ao tronco, diz o texto, Atos 16. Sabe o que é isso? Tronco era um objeto de tortura que mantinha o prisioneiro imóvel, numa posição desconfortável, fatigante, dolorosa. Diz o texto que estavam ali. Paulo poderia pensar o quê? Mas rapaz, obedecer à visão celestial, vim fazer o que o Senhor mandou, e como consequência, vim parar aqui. Não é a nossa lógica natural? Queremos sempre uma recompensazinha, né? Nós preferimos um tapinha nas costas. Pastor, o senhor pregou bem, o irmão fez um louvor bonito. Irmãos, aquele que ganhar recompensas aqui vai perder de lá. Nunca faça nada motivado em recompensas aqui na terra. O nosso galardão vem do Senhor. Com essa lógica você vai sofrer muito menos. Você não vai ficar com dor de ego quando alguém não te parabenizar pelo que você fez. Você não vai em busca de reconhecimento. Eu trabalho tanto, eu me esforço tanto, mas ninguém me reconhece.
o Todo-Poderoso te vê e Ele te recompensará na hora oportuna. E o princípio é ser fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Irmãos, diz o texto que ao invés de se entregarem à humilhação, à murmuração, ao queixume, ao descontentamento, à frustração, à autocomiseração, diz o texto que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oram e cantam louvores a Deus. Na hora mais difícil da noite, na hora em que as dores se intensificam, na hora que a amargura é maior, que as trevas são mais densas, na hora do silêncio, tortura emocional, naquela hora mais flagelante, a boca daqueles homens se abriram diante de Deus. Você pensa comigo, você acha que Paulo e Silas estavam felizes com aquilo? Mas eles entenderam um princípio, que quando nós abrimos a boca em adoração a Deus e reconhecimento de quem Ele é, a despeito das circunstâncias, nós abrimos as comportas dos céus para intervenção divina sobre a nossa vida. E enquanto eles estão cantando, orando, e os outros presos escutando, rapaz, quem são esses doidos malucos? Eram para estar aqui igual nós, gemendo, mas estão cantando. Irmãos, essa diferença entre um justo e o que não é justo, aquele que serve a Deus e o que não serve, irmãos, são nessas circunstâncias que evidenciamos a pureza da fé. Porque é muito fácil você provar a sua fé na sua prosperidade, porque Deus te abençoou. Nós temos que provar essa mesma fé na adversidade. O texto diz que quando eles faziam isso, houve um terremoto, um abalo sísmico no local, e as prisões de todos foram abertas, e houve libertação. Eu acho que é com base nesse texto que muitos falam que o louvor liberta. Mas irmãos, quem liberta é Deus, mediante a fé genuína de coração que se rende. Aquela noite resultou na salvação do carcereiro e de toda a sua casa. Mas se Paulo e Silas se entregassem à murmuração ou silenciassem, talvez não aconteceria aqui. Então não espere o melhor momento da sua vida para você fazer o melhor para Deus. Não espere prosperar, conseguir um emprego, ou quem sabe um curso acadêmico. Não espere se projetar. Faça o melhor na condição que Deus te permite hoje. Renda-se a Ele, entregue-se a Ele, faça para a glória dele. É isso que você tem que fazer. Vamos voltar para Jó. No saí do ventre da minha mãe e no tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Diga para o seu irmão assim: gratidão na adversidade. Isso é tão difícil. Não é difícil. Nós temos, irmãos, naturalmente uma certa índole murmuradora. Nós somos muito ingratos. E uma das coisas que eu tenho buscado aprender com o Senhor é o princípio da gratidão. A gratidão se fundamenta no reconhecimento. A gratidão abre portas para a bênção de Deus, enquanto que a murmuração nos prende debaixo do estigma de maldição e miséria. Pessoas ingratas, elas tendem a ser descontentes, infelizes e frustradas. Pessoas ingratas são pessoas que nunca, jamais conseguiremos tornar satisfeitas, porque o coração delas está preso na amargura. Pessoas gratas, ao contrário disso, são pessoas celebrantes, pessoas felizes, pessoas alegres e que atraem as coisas boas para elas. A gratidão é uma resposta consciente da misericórdia que Deus exerce para conosco. Mas, amados, aqui estava só começando a prova de Jó. Ocorre que Satanás levou um tapa na cara, viu que não conseguiu nada com sua estratégia e foi para Deus de novo. O Eterno olhou para ele e disse: está vendo, Satanás? Você me incitou contra o meu servo, mas percebeu como ele é fiel. Eu continuo acreditando em Jó. Não é coisa forte, irmãos? Isso aí. Agora pense comigo. Deus acredita em você. Eu estou tentando. Mas não é fácil. Porque Deus ama a pureza de coração. Ele ama a sinceridade. Ele ama a honestidade de alma. Por isso que Jesus
fala que temos que ser perfeitos como perfeito é Deus. Essa perfeição não está se referindo, irmãos, à perfeição inerente de seu caráter. Está falando sobretudo de pureza de intenções. Quando você faz as coisas, não com intenções espúrias, mas com toda a sinceridade da sua alma, para agradar o Senhor. É por isso que quando você que é empregado, lida com seu patrão que é aparentemente injusto, você ser um bom empregado não porque ele é justo, mas porque você faz para o Senhor. É por isso que você faz as coisas na casa de Deus, não porque você simplesmente está buscando recompensa ou reconhecimento, mas porque é para o Senhor. É por isso que você, como esposa, submete-se ao seu marido, procura estar ao lado dele, procura suportá-lo, porque você está fazendo para o Senhor. É por isso que você, como marido, procura amar sua esposa, cuidar dela, ser paciente com ela, porque você está fazendo para o Senhor. Por isso que você, filho, obedece seus pais, porque isso é justo e agradável ao Senhor. Se mudarmos a perspectiva, mudaremos nossos sentimentos. Então nunca faça as coisas pensando em retribuição. Faça tudo para a glória de Deus e para agradar o coração do Senhor. Ainda que as pessoas não lhe deem o devido reconhecimento, os olhos do Eterno estão sobre os justos. E no devido tempo ele dará a sua recompensa. Se não vier aqui, virá lá. E a de lá é muito melhor. Olha, ele continua íntegro assim, sabe por quê? Porque não tocou no corpo dele, mas toca na carne, toca na pele dele, tira a saúde dele, que é o bem mais precioso, e verás que ele vai blasfemar. Satanás, você está persistindo, mas vai. Toca agora no corpo dele, mas não tire a sua vida. E de fato Satanás saiu da presença do Senhor e tocou no corpo de Jó, irmãos. E todo o seu corpo ficou cheio de chagas, tumores abertos, que saíam secreções e exalavam um odor insuportável. Jó agora não passa de um monte de carne podre, e ele passa agora a ser um ser desprezível. Aquele homem rico, amado por todos, estimado por todos, agora não passava de objeto de repúdio. E aqui agora eu te passo a segunda coisa importante que você deve fazer no sofrimento: não abra mão da sua integridade. Irmãos, aquele problema afetou o casamento de Jó. Eu não vou aqui questionar a fé dessa mulher, porque só ela conhecia seus sentimentos. Ao ver o seu marido, que antes era um homem puro, saudável, rico, quem sabe cheiroso, perfumado, agora ele era um monte de carne podre. Eu penso que ela não teve estrutura emocional para lidar com a dor de Jó. E naquele momento Jó ficou sozinho. E aqui temos uma palavra dura no capítulo 2 de Jó. Ela não suportando mais aquela situação, usou essas palavras: então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Irmãos, podemos passar qualquer coisa, mas se sentirmos o apoio da família, a gente aguenta. Mas quando falta a família, irmãos, é muito difícil. É difícil uma esposa enfrentar um problema quando o marido não está ao lado dela. É difícil o marido enfrentar um problema quando a esposa não apoia. É difícil um filho lidar com a situação da vida quando não tem encorajamento dos pais. A família é o nosso mais importante referencial moral, espiritual e emocional. É na família que se estabelece os primeiros vínculos afetivos. É na família que aprendemos o significado de ser e pertencer a alguma coisa importante. É na família que se lançam os primeiros fundamentos morais. É na família que aprendemos o princípio do amor, do respeito, da dignidade. Mas quando essa base é destruída, irmãos, nós ficamos sem referenciais. E o que percebemos na sociedade pós-moderna são famílias desajustadas, desestruturadas e filhos entregues ao diabo. O seu maior investimento tem que ser na sua casa. Eu tenho dito aos meus irmãos da minha igreja que se for para escolher entre a igreja e minha família, eu fico com minha família. Porque a igreja já tem um dono. A família eu sou responsável por ela. Eu sou pastor
Já milito no Evangelho há algum tempo. Nasci no Evangelho. E eu tenho compartilhado que eu carrego no coração algumas alegrias que muitos pastores não conseguem compartilhar. E a primeira alegria que eu tenho é ter minhas filhas no mesmo caminho. Porque tem muitos pastores que não têm tido essa alegria. A minha segunda grande alegria é ter as filhas na mesma igreja, servindo a Deus na mesma igreja. E a terceira grande alegria é ter minhas filhas ministrando no mesmo altar. Porque eu sei que não tem sido essa a alegria de muitos pastores. Porque infelizmente, em nome de um cuidado para com a igreja, deixou descoberta a sua família. E muitas vezes a própria igreja não teve a sensibilidade, a percepção de cobrir a família do pastor. Como se costuma dizer, né? Mulher de pastor não tem nome. É mulher do pastor. É filho do pastor. E se tem uma coisa que precisamos preservar, irmãos, são nossos laços familiares. Porque a família é o fundamento principal. A família é a primeira instituição criada por Deus para a preservação da raça humana e manutenção de sua imagem. Portanto, a família deve ser nossa prioridade, nosso foco. Mas quando falta esse apoio na família, tudo fica desajustado na vida. Quando a família está fora do padrão de Deus, tudo mais, irmãos, é comprometido. A igreja sofre, a sociedade sofre, todo mundo sofre. Por quê? Porque é na família que Deus estabelece os fundamentos mais importantes da vida. E Jó estava passando por isso agora. Em outras palavras, sabe o que ela diz? Se desvia, sai da igreja, morra logo, amaldiçoa esse Deus, abandona ele te rejeitou. Irmãos, palavras de encorajamento fazem a diferença, mas palavras negativas destroem nossa autoestima. Imagine, Jó já estava naquela situação, aí vem a esposa e diz: rapaz, morre logo. Vamos ser sábios. Se você não tem uma palavra de encorajamento para dizer, uma palavra de ânimo, uma palavra de direção de Deus, é melhor não dizer nada. Porque palavras podem matar e machucar. Há muitos casamentos que entraram em falência e ruína por causa de palavras que foram ditas. Palavras que foram ditas em momento delicado, de estresse emocional, de descontrole, e aí proferiu-se palavras que machucaram profundamente. Todos nós, irmãos, somos fruto de palavras que foram lançadas ao longo da vida. Mas nesta noite, a palavra do Senhor para você é: não abandone a sua integridade. Não importa o que esteja acontecendo na sua vida, na sua casa, ainda que todos te virem as costas, permaneça firme, fiel diante do Senhor. Mantenha seu coração alinhado com a vontade de Deus. Mantenha seu coração alinhado com o propósito de Deus. Observe a resposta de Jó. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Não abra mão da sua integridade por nada. Pode a coisa ficar difícil. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A perseverança é um elemento que caracteriza o verdadeiro cristão. Não fica adorando e servindo a Deus só quando está tudo bem. Não, aprenda a submeter aos processos de prova. Porque o mesmo Deus que opera no cume do monte, opera também no vale. Por isso que Davi declarou no Salmo 23: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Glória a Deus. Terceira instrução para a sua vida: diante do sofrimento, mantenha a sua esperança. Não deixe de crer. Jó declarou no capítulo 19 e no versículo 25. E você conhece essa palavra. Assim disse Jó no auge da sua dor, do seu sofrimento, dentre as suas declarações, porque Jó falou muitas coisas. E ele vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive.
e que no fim se levantará para me defender e vindicar ainda que eu esteja no pó do meu túmulo. Em outras palavras, ele disse: ainda que eu morra, ele me ressuscitará. Isso, irmãos, é fé. A fé não é apenas a capacidade de crer em Deus, mas de se manter firme quando não há resposta. Mantenha a sua esperança. Continue crendo. Talvez você esteja com um filho nas drogas, não sei. Talvez esteja com a família diluída, não sei. Mas continue crendo de todo o seu coração, crendo que o Senhor vindicará a seu favor, que Ele certamente irá intervir. E Jó falou isso, mas sem entender toda a visão da realidade, porque nós hoje entendemos, mas Jó não entendeu, porque quem está na prova não entende nada. E em último lugar, no sofrimento, ore pelas pessoas que te machucaram. Ore pelas pessoas que te abandonaram. Ore pelas pessoas que não te compreenderam. Ore pelas pessoas que não estiveram ao seu lado. Ore pelas pessoas que talvez te criticaram, disseram que você não tinha jeito. Ore pelas pessoas que julgaram você, que te colocou no tribunal do júri da fofoca e expôs a sua reputação. Ore por essas pessoas. Jesus declarou em Mateus, no capítulo 6, que devemos orar por aqueles que nos perseguem e abençoar os que nos maldizem. Isso é cristianismo. É fácil? Não é. Porque se alguém falar mal de mim, vai levar. Mas o princípio é claro. Em Romanos 12, Paulo vai dizer: se o teu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Jesus disse: se teu inimigo bater no lado da face, oferece outro. Se te obrigar a caminhar 1 milha, caminhe 2. Se te tomar a túnica, dê também a capa, dê também a túnica. Em outras palavras, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar ainda. Irmãos, Jó teve 3 amigos que o visitaram e no começo se condoeram do seu sofrimento, se solidarizaram. Mas depois eles começaram a tecer uma série de críticas, justificando que o que ele estava padecendo era culpa dele. Você pecou, você transgrediu. Deus não teria feito isso se você não tivesse pisado na bola, Jó. Você é um pecador e está querendo se justificar. Irmãos, não tem coisa mais difícil do que ouvirmos palavras dessa natureza, quando a nossa necessidade é ouvir uma palavra de apoio. Já não bastava a esposa orientá-lo para amaldiçoar a Deus e morrer. Agora vem os amigos dizendo: tu merece, você aprontou mesmo, acho que você andou fazendo alguma coisa errada. Nem todo sofrimento é resultante de pecado, irmãos. Há situações que são provas de Deus em nossa vida, que nós não vamos entender. Paulo estava diante do Senhor, segundo aos Coríntios capítulo 12. Ele declara: e para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me colocado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, para que eu não me exaltasse. E ele declara: pelo que 3 vezes, olha, 3 vezes eu orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Então o Senhor me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É a lógica de Deus, irmãos. Isso chama-se cruz. Cruz é humilhação, mas é na cruz que está a maior vitória. Viver a cruz, irmãos, não é fácil, especialmente em nossos dias em que o evangelho da prosperidade tem seduzido tantos corações. Jesus nos convida a carregar a cruz e segui-lo e abandonar tudo. Não é quase tudo. Ele fala até a própria vida, se for necessário. Aí Paulo vai dizer: porquanto tenho prazer nas minhas fraquezas, porque quando estou fraco, aí é que sou forte. Então não queira ser o cara, não. Não queira ser o melhor, não. Aprenda sempre a depender do Senhor, porque sem Ele você e eu não somos nada.
manter humildes, irmãos. Deus quer nos manter pequenininhos, sabe por quê? Porque quando nós reconhecemos nossas limitações, debilidades, nossa dependência dele é maior. E quanto mais dele dependemos, mais ele agirá em nossa vida. Capítulo 42, versículo 10, para concluirmos esta noite. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando orava pelos seus amigos. Nesta noite o Espírito Santo está te chamando para perdoar pessoas. Ele está te chamando para abraçar quem você talvez queira longe. Ele está te chamando para uma reconciliação. Ele está te chamando para repensar e ressignificar algumas coisas da vida. Existem coisas em você que ninguém vai entender, só Deus. Não espere que todo mundo entenda você. Não espere que todo mundo compreenda a sua dor. É uma necessidade essencial do ser humano, mas aprenda uma coisa. Aprenda a entregar teu caminho ao Senhor. Confiar nele. E o mais ele fará. Às vezes criamos expectativa demais nas pessoas. Pessoas falham, irmãos. Maldito o homem que confia no homem e faz do homem seu braço picado. Escute isso. Aprenda a depender e confiar no Senhor. E que pode acontecer situações em sua vida que você ficará sozinho, para que Deus execute em sua vida o trabalho que Ele precisa. Às vezes tem que acontecer em nossa casa, irmãos, um vendaval, para que possamos acordar e nos posicionar. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que possuía. Orar pelas pessoas na hora mais difícil. Orar pelas pessoas na hora em que nós mais precisamos. Mas aqui está um segredo. A oração é uma expressão de dependência do Eterno. A oração é uma forma de dizer: Senhor, eu sei que tudo tu podes, e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Jó 42, versículo 2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser impedido. O Senhor restituiu tudo que ele havia perdido na hora que ele orava pelos seus amigos. Ao invés de se entregar à murmuração e ao queixume, se entregue à oração. Adore o Senhor. Nesta noite o Senhor te chama para se posicionar. Não importa a situação que você esteja vivendo hoje, não tente entender, apenas acredite que o Senhor te ama e Ele tem um propósito na sua vida. Há coisas que você jamais irá entender, mas tudo que você precisa fazer é confiar de todo o coração que o Senhor tem um propósito na sua vida, mesmo diante do que você já passou e tem passado. E Ele devolveu outros filhos e o dobro do que ele possuía. Toda a perda que você tem com o Senhor terá recompensa. Você pode ficar de pé. Eu quero orar com você neste momento. No sofrimento, na luta, na prova, adore a Deus. No sofrimento, na luta, na prova, não abandone a sua integridade. No sofrimento, na prova, mantenha a sua esperança. No sofrimento e na prova, ore ao Senhor, clame a Deus. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Enquanto eu pensava nessa palavra, as crianças cantaram aquela música, que são as palavras de Jó. Eu falei: Jesus, é do Senhor esse negócio.
As crianças já cantavam. As crianças cantavam. Eu gostaria que você adorasse a Deus comigo em todo o seu coração. Oferecesse o melhor de você. Não importa se é com lágrimas ou com dor. O que importa é que flua de um coração que ama. Tu és soberano, ó Deus. Tu és digno, ó Senhor da glória. Tu és exaltado, ó Deus. Adore o Senhor nesta noite. Renda-se a Ele. Creia de todo o seu coração que Ele é Senhor e Ele tem o controle de todas as coisas. Que talvez você não entenda nada do que está passando hoje, mas o Eterno, o Todo-Poderoso, tem um fim glorioso para aqueles que nele esperam. Espírito Santo de Deus, tu sabes que há corações que gemem neste lugar. Tu sabes que há vidas aflitas aqui, ó Deus. Mas vem com tua graça, trazendo cura, restauração. Abraça, meu Deus, esta pessoa que nesta noite padece, ó Deus, debaixo de um jugo de confusão. Adore o Senhor. Adore a si mesmo, adore a si mesmo, adore a si mesmo, porque a verdadeira adoração flui de um coração que padece, mas que não se entrega. Você e eu fomos chamados para exalar o perfume de Cristo mesmo no sofrimento. Mantenha a sua integridade. Não abra mão do que Deus tem para a sua vida. Não renuncie seu compromisso. Não recue da sua fé. Não abandone a sua casa. Não abandone aquilo que Deus colocou sob sua responsabilidade. Mantenha a sua integridade. Mantenha a sua esperança no Senhor. Porque Jesus ressuscitou dentre os mortos. E sua ressurreição é garantia de que você e eu não ficaremos para trás. Mas iremos nos apropriar daquilo que Ele preparou para nós. Em nome de Jesus. 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 Oh Espírito de Deus. Libere seu coração em Deus. Libere seu coração. Glória a Deus. Glória a Deus. O Espírito está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres serão, os enfermos e doentes são sarados. O Espírito de Deus. Deus Pai, flor nesta noite em cada coração. Derrama tua graça sobre cada um. Eu gostaria que você se unisse agora com a sua família, se possível for. Vamos orar em nome de Jesus. Orar pela nossa família mais uma vez. Enquanto oramos, o Senhor irá derramar do seu bálsamo, fortalecendo, renovando, restaurando nesta noite.
Se não estiver aqui a sua família, você pode abraçar alguém que represente ela. E vamos fazer este clamor pela nossa casa. É hora de perdão, sim. É hora de liberar os corações, sim. Porque Deus quer desenvolver em nós uma espiritualidade restaurada e santificada nele. Mas para isso precisamos permitir que Ele opere em nós a obra da cruz. O processo de tratamento de Deus é doloroso, sim. Mas é na fornalha que nós podemos produzir o melhor ouro. Pai, em nome de Jesus Cristo agora, oramos para que o poder do alto caia sobre cada família aqui representada, sobre cada pessoa, Deus, que se faz presente neste lugar. Tu conheces a necessidade de cada um. Tu conheces as lutas, os dilemas, os problemas, as angústias. O Senhor conhece a história. E nossa súplica, nossa oração é para que o Senhor visite agora, meu Deus, esta pessoa, esta família. Que o poder do Senhor venha tocar os seus corações. Que o Senhor venha operar, ó Deus, aquela obra transformadora que procede de Ti. E nesta noite, em nome de Jesus, liberamos esta palavra, ó Deus amado, de ânimo, de força, declarando que o Senhor vive. E que certamente, Pai amado, tudo será diferente. Porque há um tempo e uma hora do Senhor fazer essas coisas acontecerem. Nós ministramos a palavra de bênção sobre cada família, a palavra de restauração, uma palavra de transformação, de cura, milagre do Senhor sendo gerado em nome de Jesus. Firma, Pai, os passos deste homem, consolida os passos dessa mulher, estabelece os caminhos desses jovens, desses filhos. Nesta noite, Pai, oramos para que os casamentos sejam restaurados, fortalecidos, em nome de Jesus. Que as famílias se unam, que as famílias se conectem, que as famílias se reaproximem, Senhor, porque é na unidade que está Deus. Que isso venha acontecer para a Tua glória. E se declaramos a bênção do Senhor sobre cada vida aqui presente, sobre cada família, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, aleluia. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Aplauda bem forte a Jesus novamente, irmãos. Aplaude, 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 aplaude ao Rei, aleluia. É pro teu irmão, fala: você foi restaurado nesta noite. Eu quero dizer que eu fui restaurado nesta noite. Eu precisava desta palavra. Eu quero dizer, pastor, que eu compartilho esta mesma alegria de ter a minha casa, os meus filhos na casa do Senhor. Mas ninguém sabe a dor que um pastor passa. Hoje eu fui curado. Hoje eu fui abençoado. Hoje eu fui abençoado. Curado pelo poder de Deus. Aplauda bem forte esse Senhor.